Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, a proposta da aula de hoje é dar continuidade ao nosso capítulo 12, Relações Trigonométricas no Triângulo Retângulo, certo? Então, vou começar compartilhando com vocês aqui a minha tela para a gente discutir esse assunto. Então, vamos lá. Capítulo 12, Relações Trigonométricas no Triângulo Retângulo. Módulo 9899. A proposta é resolver problemas usando a tabela trigonométrica. Então vamos lá, pessoal. Objetivos específicos da nossa aula. Saber usar a tabela trigonométrica na resolução de problemas. Então vamos lá. Essa tabela trigonométrica eu peguei lá no material de vocês. Página 393, 394, certo? Então veja bem que nessa tabela trigonométrica estão apresentados todos os ângulos, inteiros, que representam números inteiros, do 1 até o 30, a princípio, E na outra coluna está lá do 31 até o 60, certo? Então você tem ali o seno, cosseno, a tangente de cada ângulo, certo? Então olha só, se por exemplo a gente quisesse saber do ângulo de 15 graus, então nós teríamos ali então que o seno do ângulo de 15 graus ele é igual a 0,259, o cosseno do ângulo seria 0,966 e a tangente do ângulo de 15 graus seria 0,268. Tudo bem? Bom, é interessante também destacar que quando a gente dobra a medida do ângulo, isso não tem nenhuma relação em dobrar a medida do seno, ou a medida do cosseno, ou a medida da tangente. Então eu escolhi ali de propósito o ângulo de 30 graus. Como o ângulo de 30 graus, 30 graus é o dobro de 15 graus. Mas isso não significa que o seno de 30 graus vai ser igual ao dobro do seno de 15 graus. Cuidado, pessoal. Essa relação não existe, tá? Verifique lá, ó. Você tem que o seno de 15 graus é 0,259, enquanto que o seno de 30 graus é 0,5. Portanto, não é o dobro. Tá legal? O mesmo ocorre com o cosseno e com a tangente, tá bom? Bom, dando continuidade, pessoal, nós temos ali os ângulos de 61 graus indo até o ângulo de 89 graus. Todos eles com seus respectivos seno, cosseno e tangente, tá bom? Bom, então vamos lá. Os valores indicados na tabela, esses aí que eu acabei de apresentar para vocês, eles vão ser utilizados, na resolução de problemas que envolve ali triângulo retângulo, certo? Basta o seguinte, basta que a gente conheça pelo menos duas informações. Ou seja, se a gente conhece, por exemplo, a medida do ângulo, e um dos lados, isso já é suficiente para a gente conseguir determinar todas as outras medidas do triângulo, tá bom? Então vamos lá. Isso se a gente utilizar a tabela, tá legal? Ah, mas é obrigado a decorar todos esses 89 ângulos, com os seus respectivos seno, cosseno e tangente? Pessoal, não é obrigatório. Cada problema, até problema de concurso, cada problema em que não seja um ângulo notável, essa informação ela é obrigatória. Então o problema ele tem que te fornecer. Se você tiver um problema, que diz lá ângulo de 10 graus, o problema é obrigado a te fornecer ou a tabela ou indicar qual é o valor do seno, do cosseno e da tangente para você utilizar na resolução. Tudo bem?
Então vamos lá, pessoal. Geralmente nas questões de concurso, ou vem uma tabela no início do caderno de questões ou no final do caderno de questões, tá? Nesse caderno de questões você tem lá a tabela do seno, do seno, cosseno e tangente. Bom, pessoal, primeiro exemplo aí para a gente aplicar o que a gente acabou de discutir. Olha lá, para vencer um desnível de 4,25 metros, vai ser construída uma rampa com inclinação de 15 graus. Qual será o comprimento da rampa? Ou seja, quando a gente fala que é para vencer um desnível, ou seja, eu preciso elevar, subir, então a altura vai ser justamente esse valor que está indicado no problema, 4,25 metros. Tudo bem? E aí, quando ele indica a inclinação, ele está dizendo que ele quer uma inclinação na rampa de 15 graus. Bom, a partir desses dois valores informados pelo problema, você tem total condições de descobrir qualquer outra medida desse triângulo. E aí ele quer justamente a medida que indica o comprimento da rampa. Então vamos lá. Eu vou precisar transformar, né, esse desenho em associar, na verdade, esse problema de engenharia a um triângulo retângulo, conforme eu desenhei ali embaixo para vocês. Então eu tenho ali o ângulo de 15 graus, a altura que precisa ser elevada, né, ou vencida, que é 4,25 metros, e a distância da rampa. Bom, logo depois temos que buscar na tabela o seno de 15 graus, certo? Mas por que o seno de 15 graus e não o cosseno ou a tangente? Note que o problema te forneceu a medida do cateto oposto. Se o problema te deu a medida do cateto oposto, então você vai precisar do seno, tá bom? Bom, dando continuidade, agora é só equacionar e resolver. Então veja bem, seno de 15 vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo de 15, dividido pela hipotenusa. Então tá lá, 4,25 dividido por x, onde x é a hipotenusa. O seno de 15 graus o problema já deu, que é 0,259. Daí você substitui. Então tá lá, 0,259 igual a 4,25 por x. Bom, e a partir daí, cai naqueles problemas clássicos lá do 7º ano, né? Probleminha de proporção. O que é proporção? É uma igualdade de frações. Portanto, basta multiplicar cruzado, né? Fazer a famosa cruzadinha. Então tá lá, ó, x vai ser igual a 4,25 dividido por 0,259. Bom, caímos numa divisão lá do 6º ano, né? Divisão de números decimais. Sugiro para aqueles alunos que ainda têm dúvida na divisão por vírgula, né? Com vírgula, que treine, tá? Treine bem essa parte porque ela é importante. Bom, a partir daí a gente conclui, né? Após efetuar a divisão, a gente conclui que o x é aproximadamente 16,42. Nesse caso, a unidade de medida é metro. Então, a distância da rampa vai ser exatamente 16,42 metros. Tá legal? Por que a gente coloca aproximadamente, pessoal? Vamos lá. Note que a gente pegou, né, esse seno de 15 na tabela. Bom, a tabela ela já trabalha com a aproximação. Então, por conta disso, em nossa resposta final, temos que colocar aproximadamente. Tudo bem? A não ser que o problema indique use seno de 15 igual ao determinado valor. Aí, se ele especificar para você que você precisa usar aquele valor, aí sim, não precisa botar o sinal de aproximado. Tudo bem? Bom, vamos ao nosso último exemplo. Olha lá. As alturas em relação ao nível do mar em que estão dois pontos A e B são respectivamente 812 metros. Então tá lá, 812 metros em relação ao nível do mar. E 1020 metros. Então tá lá,
1.020 metros em relação ao nível do mar. Bom, do ponto A, vê-se o ponto B sob um ângulo de 30 graus. Sob um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Então tá lá, ó, ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Bom, determine a distância entre os pontos A e B. Então ele quer justamente aquele deslocamento inclinado entre A e B. Então o que eu preciso fazer? Primeiro eu tenho que transformar esse problema de engenharia, né, em um problema da geometria, um problema prático. Então tá lá, ó, construir ali um triângulo hipotético, né, para representar a situação problema. Então a gente tem lá o triângulo AB, ângulo de 90 e o ângulo de 30 graus. A partir daí eu vou precisar de mais o quê? Saber qual é a distância, né, de B até o ponto que indica o ângulo de 90 graus. Basta eu subtrair as alturas. E aí eu tenho justamente 208 metros, que é essa distância. Então tá lá, pessoal, 208 metros é a distância. Essa distância ela está oposta ao ângulo de 30 graus. Logo, eu vou precisar do seno de 30 graus. Lá na tabela, foi verificado, né, que o seno de 30 graus é 0,5. Então, eu vou usar 0,5 para substituir. Então, olha como é que vai ficar. Seno de 30 é igual a 208 dividido por AB. Tudo bem? E aí, lá no seno de 30, você tem 0,5 é igual a 208 dividido por AB. Multiplicando cruzado, o que a gente encontra? AB é igual a 208 dividido por 0,5. Ao fazer essa divisão, você encontra a medida AB, ou seja, a distância, né, desses dois pontos, 416 metros. Foi? Pessoal, então, ó, ficamos por aqui, tá? Aguardo vocês em nossa próxima aula. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.